preparados então para os nossos próximos temas? A gente vai ter agora então, ainda no tema do Vale do Silício, que é do dia de hoje, tecnologia do agro na prática e também indústria 5.0. Vocês sabem por que ela é importante para o agro? Se vocês ainda não sabem, vocês vão saber daqui a pouquinho. Eu quero convidar para vir ao palco para fazer a introdução sobre esse tema e também chamar o curador do conteúdo de hoje. Quero convidar o superintendente de produção animal e novos negócios da Cotrijal para saudar vocês. Então, vem para o palco, Renê Granato. Vamos receber ele bem calorosamente? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão conosco. Meu time está aqui, ó, foram os que mais aplaudiram, mas valeu a vinda. Não foi forçada a vinda deles assim, ó, se não for, PPR já era esse ano, tá? Mas legal, vocês estão aqui. Quero fazer uma pergunta bem provocativa. Quem já teve, sem vergonha de responder, quem aqui já teve no Vale do Silício? Abaixa a mão. Para quem não teve, levanta a mão, gente. Quem não teve no Vale do Silício? Vou fazer a pergunta direta agora. Quem nunca teve no Vale do Silício? Aí, ó que joia. O propósito da feira era justamente esse. O propósito da Arena esse ano é justamente esse. Trazer os principais ecossistemas de inovação do mundo para cá. Porque a gente sabe o quanto é complicado, o quanto é gastoso, custoso você ir lá para o outro lado do planeta e buscar inovação e o que está acontecendo no mundo. E nada melhor do que trazer um cara no palco, vem para cá, Gustavo, que eu vou quebrar protocolo, que tem uma empresa no Vale do Silício. Né? Brasileiro, gaúcho de Santa Rosa, né? Então já sai ganhando, é gaúcho, tá todo mundo já, o gaúcho velho, botando, que tem uma empresa no Vale do Silício de marketing, uma agência de marketing, bote louco, né? Se ele fosse lá para fazer software, hardware, sensor, todo mundo ia chamar de mais louco ainda. Ele vai lá e, não, eu vou fazer marketing para as empresas do Vale do Silício ou para os Estados Unidos e vou hospedar a minha empresa lá. E foi, há 7 anos atrás. Então, ele tem uma vivência, ele está lá dentro, ele sabe como os caras pensam, como os caras agem, como os caras tomam decisão, quantas já falharam, por que falharam, aonde foi o gap de erro, porque está Berkeley de um lado, está Cambridge do outro lado, está Stanford do outro lado, os caras estão no berço dos negros mais inteligentes do planeta. De lá não vai sair coisa ruim. Não dá para sair. Se sair coisa ruim de lá, fecha aquelas universidades. Né? E não vão fechar, porque as universidades têm 150 anos lá. Então nós trouxemos um cara que vive esse mundo lá, dá consultoria, faz marketing, presta serviço para as empresas do Vale do Silício, para ser o curador do dia. E foi super bem pensado. Eu conheço o Gustavo há mais de 10 anos, tomo serviço com a empresa dele de marketing aqui no Rio Grande do Sul, porque eles têm escritório em Santa Rosa, em São Paulo, em Porto Alegre, no Vale do Silício, na China e em Dubai. E esse cara é o âncora da Jovem Pan para a inovação. Quem acompanhou a feira de Dubai, pela Jovem Pan, viu esse cara na tela. E ele voou no carro voador. O cara conseguiu voar no carro voador na feira de Dubai. Então, assim, primeiro, cara, acho que primeiro brasileiro, o primeiro que voou no carro, aí, está aqui hoje conosco. Então, vamos aproveitar do que esse cara está trazendo para nós. E assim, ó, ele veio no Freela, zero cobrar, certo? Quando eu te dei o desafio, eu disse, velho, eu não tenho budget. Tem que ser no amor. Porque levar conhecimento tem que ser no amor. Porque é dividindo que se multiplica. E ele tem essa filosofia. Então, está aqui hoje no Freela, não cobrou nada, com 7 anos de Vale do Silício, manja mais do que qualquer um sobre a palavra serendipidade, porque a tecnologia, a busca pela tecnologia, ela passa pelo processo de serendipidade. Quem não conhece a palavra, dá um Google aí, ou dá um chat GPT, que é mais rápido do que Google. Para quem conhece chat GPT aí, levanta a mão. Bah, está qualificado a plateia, porque o troço
Não vai derrubar os mundos das pesquisas, mas estamos avançados. Dá um chat aí, bota a serendipidade e vocês vão ver o benefício de buscar, ir atrás e correr à frente de tecnologia. Porque tecnologia só gera aprendizado. E você vai descobrindo ao passo que você convive na busca pela tecnologia. Bicho, velho, thank you forever young and we're together. Tu é master pica das galáxias e cuida da gente o resto da tarde. Obrigado ao Guilherme que vai estar aí conosco, falando de tecnologia do agro na prática, e ao Vini, que veio diretamente dos Estados Unidos, falar de 5.0. Um abraço para vocês, boa tarde, obrigado por estarem aqui conosco. Meu time, show de bola, PPR com complemento esse ano, valeu. E curtam aí essa parte da tarde aí. Gustavo, obrigado, valeu. Tem um aqui, agora sim. Boa tarde, gente, boa tarde, como estamos, beleza? Todo mundo depois do cafezinho, já almoçaram, maravilha. Bom, hoje de manhã, para quem esteve aqui, muito obrigado. Para quem não estava, que pena que vocês não vieram. Mas a gente vai tentar passar um pouquinho do conteúdo também que foi passado hoje de manhã. Teve muita coisa legal. A gente falou sobre ESG, sobre sustentabilidade, sobre internet das vacas, sobre o Facebook das vacas. A gente falou sobre gestão, sobre inovação, sobre um monte de temas que a gente precisa ouvir no nosso dia a dia. Mas qual é que é a ideia aqui? Olha que é a ideia. Eu convidei várias pessoas da minha rede de relacionamentos que eu aprendi, que eu fui coletando nessa história toda do Vale, para vir falar sobre os temas específicos que a gente está debatendo lá. Temas específicos que são importantes, que às vezes eles estão um pouco distantes da nossa realidade, mas que logo, logo eles estão batendo na nossa porta. E a gente precisa entender sobre eles. Tá? O formato que a gente vai estabelecer aqui é muito simples. A gente tem um toque, a gente fala um pouquinho, o convidado fala um pouquinho e depois a gente conversa. A ideia aqui é para a gente conversar. A ideia aqui é para vocês se aproximarem dessas pessoas que estão vindo até aqui para falar com a gente. Tá? Falei hoje de manhã e vou repetir. É obrigação de vocês, agora, puxar o telefone de vocês, acessar o LinkedIn e adicionar cada uma dessas pessoas que vão falar aqui nesse palco. Por quê? Porque é assim que a gente faz networking. É assim que a gente conhece as pessoas. É assim que a gente pode falar com as pessoas. O networking é um processo ativo e não passivo. Vocês têm que ir atrás, vocês têm que fazer esse processo. É muito importante. Imagina que daqui a 2 anos vocês vão para o Vale e vocês têm 7 ou 8 pessoas que moram lá. E vocês podem mandar uma mensagem. Guilherme, vamos tomar um café? Me mostra alguma coisa que está acontecendo aí no Vale? É assim que a coisa acontece. Tá? Então façam isso, é assim que a gente troca ideia lá no Vale também, é assim que a gente vai, durante uma feira como essa, é assim que a gente se conecta. Tá? Esse é um dos grandes benefícios da gente estar fazendo um material como esse. A gente tem acesso às pessoas. Fez a palestra, acabou a palestra, o convidado vai estar por aqui. Se vocês têm mais dúvidas, vão atrás dele, conversem com ele, perguntem para ele, ele está disponível para falar com vocês. É assim que a gente gera valor, tá, gente? E um último recado, antes de eu chamar o meu queridíssimo convidado de agora. Um último recado. Já deixa aí no ponto a apresentação dele já. Galera, se vocês querem ganhar muito dinheiro, e eu estou falando de carreira, se vocês realmente querem ganhar muito dinheiro, sabe o que define se vocês ganham muito dinheiro ou pouco dinheiro? A lista de WhatsApp de vocês. É a lista de WhatsApp de vocês que garantem se vocês vão ganhar muito dinheiro no futuro ou pouco dinheiro no futuro. Essa lista, imagine que vocês estão a 1 WhatsApp de distância de resolver um grande problema. É só mandar alguém. Se vocês têm uma lista muito bem feita de WhatsApp, vocês com certeza vão ganhar muito dinheiro. Então esse é o segredo do networking, gente. Aproximem das pessoas. Aproximem. Usem esse espaço para isso. Beleza? Ok? Maravilha. Então eu vou chamar o convidado, vou apresentá-lo. E aí vocês vão ver com quem é que a gente está falando. Então sempre, como eu falei, né? Ele vai fazer o papo dele, ele vai apresentar um pouco do conteúdo que ele trouxe, mas eu quero perguntas de vocês. Perguntas cabulosas para o nosso amigo Guilherme. Perguntas difíceis, perguntas que nem a mãe dele faria para ele mesmo. Tá? Então vamos lá. Engenheiro agrícola, mestre em engenharia em energia na agricultura com especialização em engenharia econômica em Business Analytics. Olha aí. Mais de 11 anos de experiência como consultor em gestão, já resolveu muito pepino nessa vida de empresa de agro, atuando em projetos de melhoria
de resultado financeiro din-din e operacionais em organizações de diferentes países, segmentos e cadeia do agronegócio, como nutrição animal, produção de grãos, óleo de palma, sementes, proteína animal e bebidas. Chamo no palco, Guilherme, vem para cá. O tema da nossa palestra hoje é tecnologia no agro na prática. Então, um pouco da provocação que a gente vai fazer aqui hoje é, a gente tem muita tecnologia já hoje no agro, tecnologia sendo aplicada. Se vocês derem uma volta aqui, vai ver drone, vai ver software de monitoramento de campo, vai ver monitoramento via satélite, vai ver N ferramentas que já estão hoje no dia a dia. Só que quando a gente vai para a prática, e um pouco da nossa vivência em grandes produtores, inclusive, vê que a gente não consegue, ou na hora do vamos ver, não consegue extrair 100% do que aquela tecnologia ou se propõe a trazer, ou esperaria que ela trouxesse. Então, um pouco da provocação que eu vou trazer hoje é o porquê que isso acontece e quais são os principais pontos de atenção a serem tomados quando está definindo uma implementação de tecnologia. Falar um pouquinho da minha casa, da Falcone. Nós somos uma consultoria em gestão, estamos há mais de 40 anos no mercado e nos últimos anos com um forte viés no agronegócio. Hoje a gente tem uma unidade de negócio focada no agro e já com grandes clientes de todas as etapas da cadeia do agronegócio. Quem quiser saber mais, estão convidados a visitar o nosso site. Está aqui o QR Code ou o site falcone.com. Eu não vou me apresentar, o Gustavo fez isso já por mim, então vamos já ao que interessa, né? A gente está na era da agricultura 4.0, esse é quase clichê, já muito recorrente, então essa agricultura 4.0 possibilitada pela união de 3 dimensões, eu diria. A agricultura de precisão, que acho que chegou antes, eu saí da universidade há 15, 20 anos já e já era uma pré-realidade, já tinha essa expectativa que seria a tecnologia do futuro, como eu integrar mapas de colheita com análises de solo em grids menores para possibilitar a aplicação de fertilizante a taxas variáveis, por exemplo. O que avançou em tempos recentes é a nossa capacidade de gerar dados no campo, né, por telemetria nos equipamentos, cobertura 4G, sensoriamento remoto, via satélite, via drone, etc. Então, 1 tonelada de dados gerados a cada segundo em grandes operações. E a outra perna desse tripé é a questão da capacidade de gerenciar toda essa informação, toda essa montanha de dados sendo gerada e possibilitando uma tomada de decisão em cima disso. Então, tecnologia, por mais que cada dia apareça uma nova e elas vão se tornando maduras num tempo mais curto do que a gente estava acostumado, a tecnologia, quem vive no campo aí no dia a dia já sabe que é uma realidade. Falar um pouco mais próximo. Boa, melhorou, né? Então vamos lá. Falando de produção de grãos, o agro virou pop, né, em tempos recentes. Todo mundo sabe que o momento econômico está muito bom para o setor. E aqui a gente tem uma analogia, né? Quando correlaciona custo de produção com o preço da soja, por exemplo, a gente brinca lá na consultoria que o negócio é uma montanha-russa, ou como se fosse uma locomotiva, onde o custo vem atrás e o preço vem na frente. Então, é bem o que a gente vê em tempos recentes. O preço da soja aumentou e o custo vem a reboque e ele tem o que a gente chama de catch-up, né? Eles se encontram. Qual que é o grande segredo disso? A gente não controla se eles vão se encontrar e nem quando. Então, você não dominando as variáveis de preço e grande parte dos custos dos teus insumos, você tem que gerir o negócio via produtividade, via escala e via controle dos custos. Com isso, né, eu vou falar um pouco da provocação de uma das tecnologias, ou de uma integração de tecnologias focada numa economia de defensivos, que quem está no dia a dia do campo sabe, dependendo da métrica que se pegue. Aqui eu estou trazendo
os grandes custos invariavelmente vão passar por fertilizante, defensivo e sementes. Aí entra peça de manutenção, combustível, mão de obra, etc. Mas já estão num outro patamar de custo, né? Falar, antes de entrar no detalhe do nosso case, que está focado nessa economia de custos em defensivos, vou trazer um exemplo do que a gente vê na prática de um sistema de telemetria. Alguém aqui conhece ou já viu na prática um sistema de telemetria numa operação agrícola? Tem software de mercado mais famoso aí, Solinftec, a própria Jacto tem. Já viram uma operação rodando com isso? Ninguém? Tá, eu vou explicar um pouco então do sistema em si, né? O sistema basicamente é uma conexão, são sensores instalados nas máquinas, seja ele um trator, uma colhedeira, um pulverizador. Isso ele gera um pulso, um sinal a cada 5 ou 10 segundos, mandando informações para uma central, de qual velocidade que ele está, em qual campo que ele está, quanto que ele está consumindo de combustível, que operação que ele está fazendo, etc. Isso também já é realidade. Assim, apesar dos investimentos ainda serem pesados, os benefícios esperados, principalmente para grandes operações, se sobrepõem a esses investimentos, principalmente aumentar a eficiência operacional. Você começa pelo menos espera-se, quando você instala um sistema desse, que você consiga detectar que suas máquinas quebrem mais rápido, atuem nelas mais rápido e elas rodem por mais tempo, e principalmente reduza custos de manutenção, de consumo de combustível, entre outros. Então é basicamente um mar de oportunidade aqui, ou uma gama de possibilidades de atuação quando se instala um sistema desse. Agora, o que a gente vê na prática, né? Quem instala um sistema desse, então você imagina, você tem lá um grupo de equipamentos, cada um fazendo uma operação numa grande área agrícola, todas elas mandando uma série de informações em tempo real para você. Falando dos clientes que a gente trabalha, o cenário mais comum é usar toda essa tecnologia como um sistema de alerta. Ele é útil? É útil, mas ainda você não está extraindo o máximo do que você poderia de uma tecnologia dessa. O que é o fluxo mais comum num sistema desse? Está lá um trator andando, ele até coloquei aqui entre aspas, um sistema chamado de dedo duro, né? Então, é o trator andando a uma velocidade não recomendada, ou a uma rotação não recomendada, cria-se uma central de operação que vai detectar isso e vai gerar um alerta para o operador, entrar em contato com o operador e às vezes acionar a manutenção ou acionar o próprio gerente desse operador. Traduzindo isso, pessoal, que eu acho que aqui é uma coisa que todo mundo vai se reconhecer, usar um sistema robusto como esse para ser o dedo duro, só uma geração de alerta, é a mesma coisa de quem tem um celular da última moda, um iPhone da vida, e acho que todo mundo aqui tem esse sentimento, eu pelo menos tenho, a gente não usar nem 10, 20% do que ele tem de recurso, né? É um iPhone sendo usado lá só por WhatsApp o dia inteiro. O que são as outras possibilidades, até o que o sistema desse tipo se propõe a trazer, né? O que a gente chama aqui de cenário benchmark. O sistema de alerta não é inútil, ele é muito válido, ele acelera a tua tomada de decisão e o teu tempo de reação quando um equipamento quebra no campo. Mas, além disso, ele possibilita você usar toda essa série de dados para fazer uma análise do porquê tua máquina está quebrando, por exemplo, ou porquê teu rendimento do equipamento está baixo, está fazendo muita manobra, está com muito tempo em translado, todo tipo de coisa. Você pode identificar os operadores que são mais produtivos, ou teus melhores operadores, e conectar isso a sistema de incentivo. Premiar os melhores operadores, dando dinheiro ou outro tipo de incentivo, na prática com dados. Não o feeling de um supervisor ou de um gerente falando, esse cara cuida bem da máquina dele, o outro não, então esse aqui merece ganhar mais. Você pode usar todo esse tipo de informação para planejar todas as suas operações de forma mais integrada. E por último, que é o mais difícil, fazer análises de predição. Você identificar, por exemplo, que a tua máquina tem grande chance de quebrar antes mesmo dela quebrar. Se você tem sensores e sinais mandando para uma central, você começa a analisar isso com algum algoritmo
que vai detectar aquela máquina, se ficar andando nessas condições por mais 1 hora, tem grande chance de quebrar. Então, ou você reduz a rotação dela, ou já manda uma equipe para o campo, uma equipe de manutenção, para fazer a solução daquilo lá, antes que ela quebre. Beleza? Então, fazendo essa analogia, né, de usar uma tecnologia que tem um baita de um potencial, que está descrito aqui nesse cenário benchmark, enquanto a gente usa dela, e eu estou falando de agricultores realmente grandes de operação do Centro-Oeste, usando ela como se usasse um iPhone só para o WhatsApp, é essa provocação que eu vou fazer agora para a gente entrar numa outra solução de redução de custos de defensivos agrícolas. Trazer um pouco do cliente nosso, que é onde a gente fez esse estudo de caso. Estamos falando de uma operação realmente grande, mais de 50 mil hectares plantados de soja, numa operação num raio aí de 70 quilômetros, então várias fazendas, mas todas partindo de um centro de controle único. Aqui falando do orçamento de defensivos, dos gastos, na verdade, mais de 50 milhões de reais por safra, só falando de soja, gasto com defensivos agrícolas. Desses 50 milhões, o foco da nossa análise lá foi o gasto com inseticidas, que a gente tinha um orçamento de 13 milhões de reais para gastar na soja, gastamos 19. Então, nós da Falcone, como consultoria, entramos para identificar esse desvio e identificar oportunidades de como gastar menos e voltar o orçamento para um patamar anterior. Com isso, a gente começou a análise. Então, eu estava prevendo 13 milhões, gastei 19. E aí a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica aqui, que eu vou explicar rápido. A gente foi analisar, tem um time de monitores de campo. É um time cuja tarefa é ir para o campo a cada 4 dias, identificar se tem praga ou alguma doença, uma batida de pano. Imagino que alguém já conheça esse tipo de trabalho de um técnico agrícola ou de um monitor de campo. Vai lá no campo, estende um pano branco, bate uns pés de soja, vê se tem alguma praga lá, identificando essa praga, no caso desse nosso cliente, lança num software que vai identificar se está na hora de fazer uma aplicação ou não. Como é um insumo caro, você faz a aplicação na hora certa, você não faz a aplicação à toa, né? Tem aqui o que a gente chama de nível de controle do manejo integrado de pragas. Você tem o nível biológico, ou seja, tem bicho lá, mas ainda não está na hora de eu jogar o defensivo. Tem o índice de controle, que ele ainda não me dá dano econômico na lavoura, mas está na hora de eu aplicar, inclusive porque se eu não fizer nada, ele vai crescer e vai para o último nível, que é o nível de dano econômico. O gráfico da esquerda, aqui, dos 19 milhões que esse cliente estava gastando na safra, basicamente metade estava... Vou fazer até um passo atrás, né? A gente tinha, então, um processo de monitoramento de campo e um processo recomendando as aplicações de defensivo. O processo de monitoramento de campo nem sempre detectava que tinha praga num talhão X ou numa fazenda Y, mas mesmo assim o time que recomendava as aplicações mandava aplicar. E estava gastando, numa primeira análise, 9 milhões de reais indevidamente, vamos colocar assim. Ou seja, eu tinha um time que tinha que me gerar um gatilho lá no campo que estava na hora de aplicar, mas ainda assim, meio que preventivamente, eu ia lá e aplicava. E isso estava me custando 9 milhões de reais. A gente fez 2 tipos de análise. Então, se achar muito arriscado não aplicar no talhão, mas se um talhão vizinho tem praga lá, vamos aplicar na fazenda inteira para garantir. Então, até tem certas pragas com mobilidade. Se a gente fizesse o processo bem certinho, a gente ainda tinha uma lacuna, que a gente chama uma oportunidade total de 11 milhões de reais. 11 sobre os 19, quase 60%. Traçando essa lacuna mais conservadora, que a gente chama, que é olhando na fazenda como um todo, e não só num talhão específico, se tem algum bicho lá que está na hora de aplicar, vamos fazer essa aplicação, ainda assim a gente tinha identificado coisa na ordem de 4 milhões de reais desperdiçados, vamos colocar assim. Então, identificado o potencial financeiro, a gente vai para o processo, tudo vai girar em torno do processo. E lá eles tinham um processo, se você olhar o mundo ideal, bem desenhado, ou seja, esses monitores indo para o campo a cada 4 dias, as pragas identificadas, lançadas no software,
os supervisores de campo identificando isso, fazendo a recomendação agrícola e o time operacional indo lá e aplicando o veneno no campo. Tinha telemetria em todas as máquinas, tinha software de manejo de campo e tinha software de gestão identificando se aplicou ou não qual produto ou a qual dose. Isso no mundo ideal. Quando a gente vai para o processo em si, várias dores de cabeça nele. Inclusive, mais da metade dos talhões não eram monitorados dentro do prazo de 4 dias, mais de 50% das aplicações não estavam embasadas num índice, e o tempo entre a recomendação e a aplicação muito fora do ideal. Então, o que acontece? Se eu te recomendo aplicar o defensivo lá, mas o time operacional não consegue executar, eu começo a pesar a mão nessa recomendação como fim de prevenção para evitar que aquela praga se espalhe. A gente, como consultoria de gestão, atua em várias etapas desse processo. Acho que o grande foco nosso aqui é a integração dessas tecnologias que estavam disponíveis lá. Então, diferentes softwares sendo realmente integrados numa base única, com a definição de, se eu fizer uma recomendação de aplicação de defensivos e não tiver isso derivado do monitoramento agrícola, defensivos não, falando de inseticida propriamente, eu como supervisor de campo tenho que ir lá e justificar o porquê, atrelar isso ao risco. Mas toda a sistemática de gestão que a gente colocou lá em prática, vou direto para os resultados aqui, a gente reduziu na ordem de 20% das aplicações sem índice, para essa safra atual, coisa de 1,5%. Então, os impactos que a gente está gerando nessa safra que está colhendo agora lá no Mato Grosso, estimados em 3,5 milhões de reais. Tem potencial para buscar muito mais do que esses 3,5, chegar mais perto daquele 9, mas é um processo que a gente está de aprendizado e aos poucos trabalhando junto com o cliente para subir essa régua ao longo do tempo. Bom, para fechar, a gente ir para o nosso papo, o que vem pela frente, né? Fazendo outras provocações. O Gustavo mencionou hoje das agtechs, né? As startups brasileiras focadas no agronegócio. O Brasil é líder mundial nisso, tem 1.700 startups mapeadas hoje. Então, novas tecnologias vêm aí e vão incorporar na realidade do campo num horizonte muito mais rápido. A gente tem essas tecnologias que eu acabei de falar, de máquina autônoma, inteligência artificial, modelo preditivo, cada vez mais acessíveis, e vocês vão ver aí na feira, muito provavelmente, uma revolução em produtos biológicos acontecendo, que tendem a reduzir muito a necessidade de aplicação de insumos químicos, então atuando no custo. O grande ponto é, independente da tecnologia que chegar e a gente queira implementar ela no nosso dia a dia, eu tenho que ter atenção para o processo. Eu tenho que olhar a informação nascendo lá no campo, indo para uma plataforma, eu tomando a decisão em cima dela, executando as ações com base nessa análise e voltando no campo medindo se isso está dando resultado mesmo ou não. É isso que não pode sair nunca de cena ou nunca do campo de visão para qualquer tomada de decisão. Essa é a provocação que eu queria trazer hoje. Boa, boa, boa. Cara, senta aqui, vamos falar um pouquinho. Galera, vamos preparando as perguntas aí, se vocês tiverem. Eu tenho algumas, tá? Porque esse estudo de caso que você trouxe, cara, incrível, né? Isso aqui é dinheiro no bolso. Redução de custo, né, gente? É dinheiro no bolso. Aqui, ó, põe dinheiro no bolso, né? Como é que uma propriedade que não é tão grande como essa consegue implantar um sistema como esse? Existe uma forma que alguém que tem uma propriedade muito menor, que é as características da nossa região aqui, por exemplo, consegue implantar isso? Como eu falei, as tecnologias estão cada vez mais acessíveis. Então, eu diria que é lógico que uma questão de escala viabiliza você implementar antes um tipo de tecnologia desse, mas propriedades menores, passando a barreira de preço, sendo viável, eu diria que a implantação no dia a dia tende a até ter menos dor de cabeça. Quando você está com uma operação tão grande quanto esse nosso cliente, você tem muitas frentes de trabalho e muita operação acontecendo ao mesmo tempo, é mais fácil você comer bola
nessa integração das informações. Então, por exemplo, esse time de monitoramento de campo que vai lá, identifica uma praga e lança num software para ver se está na hora de aplicar ou não, isso é acessível hoje em dia. Porque o cara que vai lá no monitoramento, ele vai cobrir 1.000 hectares, 2.000 hectares no máximo. Então, independente da tua escala, você tem uma modulação de equipe. A telemetria em si, equipamentos, por exemplo, John Deere, a maioria já vem de fábrica até hoje em dia. Então, é muito mais esse olhar de, ok, com as Ferraris que eu tenho no campo, que mesmo o agricultor pequeno não tem no Brasil esse déficit de tecnologia, com essas Ferraris que eu tenho na minha garagem, como que eu extraio o valor delas, do que necessariamente você não ter acesso a elas. Cara, interessante. E na tua opinião, e aí presta atenção, galera, presta atenção. Na tua opinião, de quem é o papel principal nessa cadeia para incentivar o uso dessa tecnologia? Porque o meu entendimento é o seguinte: a média da população que está operando isso, ele precisa se equilibrar ele precisa entender sobre isso. A tecnologia ela é um step, é um degrau acima, às vezes, do que a gente está acostumado a operar, tá na operação. Quem é que é dos atores todos que a gente tem na cadeia do agro? Quem é que são os principais atores para incentivar uma produção mais tecnológica? A nossa visão, independente do porte, acaba passando pelo presidente ou pelo dono. O cara é um pouco do que a gente falou de inovação mais cedo, né? É o líder, é o cara que tem que estar disposto a correr algum risco, saber que nem tudo são flores. Eu mencionei a nossa captura, os 3,5 milhões de reais ainda é baixo, na nossa opinião, porque o produtor tem muito uma visão de aversão a risco. Por mais que a atividade seja arriscada por si só, todo ano toma um puta risco, porque não sabe se vai chover na hora certa, se vai parar de chover na hora certa. Quando vai para esse tipo de coisa, ligado a defensivos, por exemplo, o teu incentivo para não pesar a mão numa aplicação e aplicar só na hora certa, você tem muito medo de perder a mão nesse processo e você ter um dano econômico maior do que o que você está economizando. Então, e aos poucos, eu falo o papel do líder nessa visão bem de inovação, do que a gente discutiu de manhã, e aos poucos, ir testando e amadurecendo o processo. Esse tipo de processo você não incorpora da noite para o dia e não amadurece ele da noite para o dia. Então, vai testando, vai identificando o que está errado, e quando você tem a consciência de que está tudo realmente na tua mão e que se algo sair do controle você vai identificar rápido, é quando você passa de patamar. E é o líder que puxa tudo isso. E você vê hoje a nova geração puxando essa temática, a nova geração do agro? Muito. Inclusive é o grande atrito, né, de choque de gerações. Porque a geração que está há mais tempo no campo, que tem esse puta conhecimento acumulado de muito tempo, tem mais esse viés de aversão a risco. Por outro lado, essa geração mais nova, incorporando tecnologia no dia a dia, tem um apetite talvez demasiado para o outro lado em tomar risco. Então, esse atrito gera conflito, mas o conflito sem confronto, ele é bom, porque é onde você vai ter um equilíbrio de um lado puxando para ir, vamos aos poucos e vamos incorporando isso, e o outro lado trazendo, não, está na hora de acelerar, vamos incorporar essa tecnologia, vamos fazer acontecer. Boa. Galera, perguntas. Perguntas da plateia. Quero perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Gestão, inovação. Guilherme, alguém tem aqui? Não? Ninguém? Eu tenho mais uma. Vamos pensando aí. Se alguém tiver, me avisa. Qual é que deve ser o principal driver? Hoje, digamos, sou um produtor. Tem vários aqui. Qual é que é o principal driver que eu devo olhar para mim investir ou começar a investir nessa tecnologia, em tecnologia, olhar mais para isso? Qual é que deveria ser? Você trouxe um driver de custo aqui, que para mim é um driver bem, né, tradicional até, né? Puta, é mais barato. Só falando de drone, é mais barato, né? Qual é que é o principal driver na tua opinião? Vai depender muito de cultura e de perfil da própria produção, né? Ou da propriedade, ou da família dona daquela propriedade. O que a gente prega como modelo mental mesmo na Falcone é você conseguir identificar os teus problemas
e priorizá-los. Então, pode ser custo por uma questão do que eu falei no início. Você não domina teu preço de venda e você não domina o custo dos teus insumos que compõem grande parte da coisa. Então, quando a gente olha para a produção de soja, milho, etc., tem essa tendência aí ou para um aumento de produtividade, então investir mais, trazer tecnologia que dê estabilidade de produção num patamar mais alto, ou ir para custo no sentido de perdas, né? Evitar perda de qualquer jeito, que igual você falou, isso é dinheiro no bolso. Então, isso acaba sendo uma tendência, mas eu não travaria aí não. Eu acho que o produtor tem que estar aberto a onde mais ele pode olhar, e o que mais que ele pode trazer de novidade, ou o que ele tem de grandes problemas, e conectar o problema com o processo derivado desse problema, para daí identificar a tecnologia e ver como a tecnologia se encaixa nesse jogo. Boa, boa. Alguém tem alguma pergunta, gente? Alguém lembrou de alguma? Não? Vou continuar aqui, hein? Não? Ninguém? Não? Beleza. Cara, tem uma coisa muito interessante que eu acho, que a gente falou um pouco de manhã também, que eu acho que eu queria ver a tua visão sobre isso, é se apaixonar pelo problema, tá? Porque o que acontece, tá, gente? Eu estou imaginando, eu não sei, eu vou falar como eu faço e aí vocês pensam, cada um de vocês aí, e vocês pensam se isso tem alguma correlação com vocês. Como é que é o meu modelo mental? O Bruno está falando de manhã de modelo mental, né? Na prática, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente faz, a gente está cheio de problema. A gente resolve o problema o dia inteiro, né? Se você não se apaixonar pelo problema, se você realmente não... Cara, eu gosto de resolver problema, é muito difícil de você ter a resiliência para continuar. O meu modelo cara, eu sou apaixonado pelo problema, eu gosto de resolver problemas, tá? Mas o meu mindset a primeira coisa que eu faço é se eu consigo buscar alguma tecnologia, alguma solução já pronta no mundo que eu consiga resolver isso. Eu tenho uma máxima, e eu aprendi isso no Vale, tá, gente? Coisa de cultura do Vale. Se eu tiver que fazer 3 vezes a mesma tarefa, eu vou criar um robô para automatizar. Essa é a cultura lá. Cara, se tem alguma coisa que eu tenha que fazer 3 vezes sequencialmente, eu vou criar um robô. Mas não é um robô, tá, gente? Não imagine um robô, um braço, fazendo um café para mim de manhã. É um software, é uma automação, tá? É uma planilha do Excel que se autogerencia. É alguma coisinha que você... É um despertador no celular que você auto-coloca, sei lá. Mas é uma forma que eu consigo... O meu mindset já é orientado para a inovação, né? Eu só consigo resolver problema se eu olhar primeiro na inovação. Então, meu melhor amigo, obviamente, é o Google, né? Primeira coisa que eu faço, eu vou lá no Google, existe alguma coisa pronta. Primeira pergunta, dentro dessa explicação toda. Você vê hoje o setor do agro fazendo isso, tendo esse mesmo mindset? E segundo, como é que eu faço para que essas pessoas que estão lá tenham esse mindset de inovação? Uma boa pergunta. A gente diria que não. Em termos de modelo mental, não. O agro brasileiro revolucionou, né? E principalmente quando a gente parou de olhar para fora e tentar adequar tecnologias de produção e desenvolvemos dentro de casa, inclusive plantio direto e etc. Foi quando a gente mudou de patamar. Agora, quando fala esse modelo mental de estou gastando tempo em tarefas que não agregam valor, e essas tarefas ou devem ser eliminadas ou otimizadas, isso a gente vê muito pouco no agro, e eu diria que muito pouco no Brasil como um todo, né? A gente ainda valoriza o funcionário ou o colaborador atarefado, o cara que está suando todo dia, fazendo hora extra, se matando. E quando inclusive a gente tem solução desse tipo, que a gente mapeia as entregas e vê o que daquelas entregas, quanto tempo gasta e o que agrega de valor em cada uma delas, você acha mares de oportunidade ali dentro. Então, diria que no agro, num contexto de Brasil, está espelhado, não tem. Agora, como fazer para gerar esse modelo mental? Eu volto para a cabeça do líder, que é, principalmente em tempos recentes, com o negócio dando mais lucro, colocando mais dinheiro no bolso do que a média histórica, a gente tende a se acomodar. Ou pelo menos se acomodar no sentido de buscar a fazer coisas diferentes.
quando a situação está desse jeito, a maré está cheia, quem não está acomodado está buscando novas áreas, está querendo fazer arrendamento, está querendo comprar fazenda, comprar máquina, está querendo expandir para fazer tudo do mesmo jeito que sempre fez. O problema é quando a maré é baixa e você vê quem está nadando pelado, literalmente. Então, não se acomodar, e principalmente no modelo de negócio que a gente atua, não deixar perdas e desperdícios passarem despercebidas, é onde você começa a provocar o time como líder para fazer diferente. E um ponto muito importante que a gente frisa sempre nos nossos trabalhos na Falcone é que está ligado à inovação, né? Teve um erro, independente do erro, todo mundo, ou a grande maioria, tende a ir para quem é o culpado. E a gente prega muito que não interessa quem é o culpado, mas quais foram as causas ligadas ao processo que permitiram que esse erro acontecesse. Quando você muda a pergunta, você vai para uma ação que inibe essa causa e tende a evitar que esse problema volte a acontecer. Quando você vai direto no culpado, você pode trocar quem está ocupando aquela cadeira, vai sentar outro nela, o mesmo problema vai acontecer, um problema pior ou um problema diferente, e aí gera essa cultura do apagar incêndio todo dia. Sensacional. Cara, quero te fazer uma última pergunta. Se alguém tiver de novo, me chama aí. Alguém tem? Alguém tem? Se lá não? Tá. Quero te fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Qual é que foi o maior... Quantos anos tu tem de... 11 anos. 11 anos, é uma meia vida. Qual foi o maior pepino que você já resolveu mexendo com tech e agro, cara? Até hoje, na história. Ó, eu diria que o principal pepino é o que a gente ainda não resolveu, que é onde a gente está hoje, ainda inclusive em parceria com alguns clientes, que é integrar inteligência artificial, conseguir alavancar toda essa capacidade de análise e trazer previsão do que vai acontecer. A gente teve um trabalho forte de um ano e pouco já, de tentar predizer, ligado à economia de defensivos, identificar variáveis que me levassem a identificar, antes que acontecesse, um ataque maior de pragas, e no suficiente para impactar minha produtividade. E isso a gente roda modelos, colocando mais de 50 variáveis no modelo. A gente não conseguiu passar ainda de 20% de predição ou de previsão. Eu diria que é o grande desafio, porque nessas variáveis você pluga desde variáveis que têm interação humana, ou seja, o apontamento do cara lá no campo, e aí você tem uma baita de uma margem de erro nesse apontamento, com outras tecnologias e os próprios dados de produtividade, da pulverização, do que aplicou, em que dose, etc. A gente, como você falou no início, a gente se apaixona pelo problema. A paixão da vez é essa, é como que eu consigo ter um modelo que leia muitas variáveis, processe isso e me dê um alerta antes que acontecer, que eu não preciso, ou que eu preciso realmente aplicar um defensivo lá, e por outro lado, em outro talhão, eu não preciso aplicar o defensivo, então eu economizo um baita dinheiro, reduzo o impacto ambiental e tenho a minha produtividade segura por uma leitura de dados e informações que hoje já tem na mão. Cara, sensacional. O Guilherme tocou numa palavrinha mágica aqui, tá, gente? Uma palavrinha mágica, a gente nem entrou nesse assunto hoje, né, René? Inteligência artificial. Cara, esse negócio, eu acho interessante aterrissar um pouco, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente ouve falar, nossa, a inteligência artificial me parece estar um pouco longe ainda da nossa percepção do dia a dia, mas na verdade todos vocês têm acesso à inteligência artificial nos telefones de vocês, tá? Vocês já têm, a gente já usa isso todos os dias, tá? Então a inteligência artificial, ela tem um puta de um processamento por trás para quê? Para que o teu dia a dia seja mais simples. Esse é o detalhe. Como é que eu consigo pegar, que o Guilherme estava falando, como é que a gente consegue pegar uma massa de dados, imagina a vida de vocês. Na vida de vocês, que vocês geram, quantos passos vocês deram, aonde vocês foram, quando vocês caminharam, quanto que vocês subiram de escada, o que vocês comeram, tudo isso. Jogar para um computador, que é uma inteligência artificial, que aprendeu sobre o teu biotipo, sobre o teu dia a dia, e te dá informação de volta sobre a tua saúde. Agora, beleza, quando a gente está falando do indivíduo é uma coisa. Quando a gente está falando
daquilo que é o teu sustento e o sustento da tua família, a gente está botando um poder a mais em cima. Imagina essa mesma inteligência que o Guilherme estava acabando de falar, integra tudo que você tem dentro de uma propriedade, todas essas variáveis, começa a entender, processar e evoluir o modelo mental daquele local específico que você está e começa a te recomendar coisas, começa a te dar informações. Fala, cara, olha só, para esta tua situação tem uma semente aqui que você nem está olhando, que foi lançada 2 meses atrás, num estudo novo da Embrapa, porque a inteligência já aprendeu isso, e quem sabe neste pedacinho de terra que funcione melhor. Né? Então, a inteligência artificial, a gente não é um bicho de 7 cabeças, ela vai chegar, a gente já está usando todos os dias, e ela tem assim, um campo absurdo para a gente poder explorar. A gente tem que saber disso, né? Maravilha. Guilherme, muito obrigado, quebrou tudo, valeu.